Leitura bíblica do dia 18 de outubro, Jeremias capítulo 32, Salmo 88, Provérbios capítulo 25, versículos 20 a 22, 1 Timóteo capítulo 13, ao som da música, a Igreja dos Primogênitos, a versão 2. Comecemos em nome de Jesus aqui com o capítulo 32 de Jeremias. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente e vendo-o face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, e que, se lutarmos contra os caldeus, não seremos bem-sucedidos? Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que Anamel, filho de seu tio Salum, virá falar com você dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei, a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Anamel, filho do meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate. Compre. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Assim comprei de Anamel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta, e entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue estas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, o rei... Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei, perdão, não é o rei, é orei, de orar, orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto, e lhe deste esta terra que com juramento prometeste aos seus pais, terra que emana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram.
fizeram. Por isso trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada, e a cidade vencida pela espada, pela fome e pela peste cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo nesta cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Tudo que os filhos de Israel fizeram foi provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor, porque esta cidade, desde o dia em que a construíram até o dia de hoje, tem servido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso vou removê-la da minha presença, por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes e os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, eles me viraram as costas e não o rosto. E embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receberem a advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome para o profanarem. Edificaram os altos de Baal que estão no vale de Ben-Hinnom para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor: assim como fiz-vi sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se compraram campos nesta terra, da qual vocês dizem está deserta, sem pessoas e sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Compraram campos por dinheiro, assinaram as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhos na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Amém. Os primogênitos arrolados nos céus, a igreja dos primogênitos arrolados no Salmo 88. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chega à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares
tenebrosos nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro e de madrugada dirijo a ti a minha oração, porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto. Ando aflito e prestes a morrer. Desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água. Há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Ó Senhor Jesus, será o grande dragão, a igreja dos primogênitos arrolados no céu. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus, nos céus, nos céus. como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Provérbios 25, versículos 20, 21 e 22. Amém. Chega. 1 Timóteo capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ó Senhor Jesus, essa é a porção desse dia. Concluamos com a canção A Igreja dos Primogênitos, versão 2. Amém.
Foi chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Os primogênitos são filhos de Deus, que não vivem mais para si mesmos, mas guiados pelo Espírito vivem para Deus. Por isso no milênio reinarão com Cristo sobre as nações. O reino por vir lhes será galardão. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Eles são puros, não se contaminaram e seguem ao Cordeiro por onde quer que vá. São primícias para Deus, venceram o inimigo pelo sangue, pela palavra, e não amaram a própria vida até a morte. O filho varão, fortaleza de Sião, venceu e vencerá o grande dragão. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus, nos céus, nos céus.